Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Boa noite, amigas e amigos. Começando mais um episódio aqui do CBD. O 10º, hein? Estamos já no 10º episódio. Eu estou aqui com meu grande amigo Luan Carvalho. E aí, mano? Fala, Pedrão. Fala, ouvintes aí do CBD, Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Chegamos no 10º episódio, hein? Caramba, nosso projetinho aí que começou lá pra fevereiro, né? Na pré-temporada do podcast. Agora já estamos no 10º episódio aí, né? Calhou de começar com o 10º episódio, chegar com o começo do Campeonato Brasileiro, né? Do Brasileirão. Eu mandei um boa noite aí, mas tem gente que escuta de manhã, então é bom dia, boa tarde, boa noite, né? É que a gente tá gravando à noite aqui. E sejam todos bem-vindos. Quem tá escutando pela primeira vez aí, faz aquela fofoca do bem, espalhe aí pra todo mundo, dê o curtir, classifique a gente com 5 estrelas, divulgue aí pra sua família, pros seus amigos, nos grupos de WhatsApp e tal, Telegram. E vamos que vamos, né? Hoje vamos falar então sobre a primeira rodada do Brasileirão, que já começou com tudo, alguns jogos bem legais, tivemos algumas surpresas, né? Uhum. Bom, um dos favoritos, Palmeiras ganhou do Cuiabá, 2-1. Que foi o jogo de abertura, né, do campeonato, né? Jogo Palmeiras de abertura. e Cuiabá. Exatamente, foi sabadão ali no Allianz Parque. O Fluminense visitou o América Mineiro, meteu 3-0. O Botafogo ganhou do São Paulo no Maracanã, no Engenhão, né? Uhum. O Luan vai falar daqui a pouco mais sobre esse jogo. O Bragantino ganhou do Bahia lá em Bragança. O Atlético Paranaense ganhou de 2-0 do Goiás, na Arena da Baixada. Fortaleza Internacional 1-1, o único empate da rodada. Teve muitos gols, né, nessa primeira rodada. Sim. Tivemos a grande surpresa, que foi na estreia do novo estádio, na inauguração do novo estádio do Atlético Mineiro, MRV, né? Galo 1, Vasco 2. Esse acho que foi a grande surpresa da rodada, né? Sim, esse primeiro jogo ainda do Atlético ainda foi no Mineirão, né? Mas no mesmo dia, no sábado que foi o jogo, no mesmo Sim. dia de manhã, teve um Sim. evento de abertura lá da Arena MRV, né? Do Galo. Sim. Teve um evento de abertura lá com sócios, com influenciador e tal. Mas o jogo em si mesmo, o Galo contra o Vasco, foi no Mineirão. Mas mesmo assim, né? O Vasco chegando assim, né? Retornando à primeira divisão logo no primeiro jogo. Já surpreende assim. E o Atlético Mineiro, como eu falei no episódio anterior, assim, né? Pelo investimento que os caras têm, pelos jogadores, é assim. Tá patinando o Atlético Mineiro aí. Mas é o comecinho, né? Só a primeira rodada, né? O Atlético Mineiro perdeu na primeira rodada da Libertadores também. Daqui a pouco a gente vai falar da Libertadores. Também em casa, né? Também perdeu em casa. Do Libertad, né? E é engraçado, eu jurava que foi já no novo estádio, eu tô vendo aqui mesmo, foi no Mineirão. E deu uma confundida, mas acontece. E completando aqui os jogos da rodada, o Corinthians ganhou de 2-1 do Cruzeiro. O Cruzeiro acabou de subir depois de passar 3 anos na Série B, mas é um dos favoritos a cair de novo, se não tomar cuidado, né? O Corinthians ganhou de 2-1 do Cruzeiro no Neoquímica Arena. O Flamengo meteu 3-0 no Curitiba, no Maracanã. O Curitiba também é um dos candidatos a cair. E fechando a rodada, um jogo que eu até assisti inteiro, assim, eu achei bem legal. Grêmio 1-0 no Santos. Sim. E qual jogo te chamou mais atenção, Luan? Qual que você quer falar aí pra galera? Cara, nessa primeira rodada, assim, eu achei bem interessante o jogo do Red Bull Bragantino contra o Bahia, sabia? Eu achei que foi um jogo bem disputado, foi no sábado ali, né? O Bragantino, o Red Bull acabou ganhando de 2-1 do Bahia. Mas assim, eu achei o futebol do Bragantino no Campeonato Paulista de mediano para fraco. Não gostei do time. E o Bahia também, aí ele ganhou o estadual, mas não vinha apresentando assim um futebol muito vistoso. Mas nessa primeira rodada, os dois times jogaram bem pra caramba. Foi um jogo bem disputado.
E o Bragantino acabou saindo com os 3 pontos. E fiquei também, assim, bem surpreso com o futebol do Bahia. Eu achei que foi um futebol, assim, bem interessante para a primeira rodada já. E o Bragantino é um time que é difícil de ganhar quando joga em Bragança, no Abichedi. Então, apesar da derrota do Bahia, eu gostei do futebol do Bahia. E o Red Bull também foi uma grata surpresa também ter ganho esse jogo. Então, o jogo do sábado, o que me chamou mais atenção foi esse jogo, tirando assim do São Paulo, né, que a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes mais pra frente. E do Domingão, o que eu achei interessante assim foi o Corinthians e o Cruzeiro, né? Uhum. Eu esperava também, como o Bahia, eu esperava um futebol um pouco mais lento do Cruzeiro, um pouquinho mais sofrido de assistir, mas até que não, até que o time desenvolveu bem, teve algumas jogadas. É um começo do trabalho aí do Pepa, né? Novo técnico do Cruzeiro. Sim. E o time até que fez um bom jogo contra o Corinthians. Até que fez um bom jogo. E o Corinthians, assim, eu vejo uma grande parte da torcida aí já pedindo a cabeça do Lázaro, porque achava que ia passar o carro no Cruzeiro, né? Ia ganhar de monte. E assim, ganhou ali na Bacia das Almas, foi um 2-1 apertado. E então também se espelhando no jogo ali entre Red Bull e Bahia, esse jogo também teve a surpresa boa do Cruzeiro e uma surpresa assim não tão boa. Não vi o time do Corinthians jogar tão bem assim, né? E depois que foi eliminado do Campeonato Paulista, teve jogo na Libertadores também, mas teve bastante tempo para treinar, né? Então eu esperava um pouquinho a mais do Corinthians. Esses foram os 2 jogos assim que me chamou a atenção, um do sábado e um do domingo. O troféu Fair Play no jogo do Corinthians e Cruzeiro, quem merecia ganhar é o Fagner, né? O Fagner que já é figurinha carimbada ali nos lances, né? Nossa senhora, não, eu vi já corintiano falando, até o Juca Kfouri lá, um grande jornalista, né, ele falando que o Fagner é muito desleal, e eu tenho a mesma opinião, não sei, né, mas o cara já foi até pra Copa do Mundo, né, e também vi muitos comentaristas falando sobre que esse jogo foi bem modorrento, né, Corinthians e Cruzeiro, que deu muito sono de assistir. São 2 equipes que estão. A gente não sabe, é uma incógnita, né? Nesse Campeonato Brasileiro. A gente não dá para apontar. Você até falou do jogo do Bragantino. O Bragantino também é uma equipe assim. Todo o Campeonato Brasileiro, eles fazem uma boa campanha, né? Pelo investimento, né? Da Red Bull e tal. Mas o Bragantino é sempre difícil de ganhar lá em Bragança, né? E para mim, um dos jogos mais legais foi esse do domingo mesmo, o último jogo da rodada, né? O Grêmio e Santos, que o Santos, a gente até falou no episódio passado, é um dos candidatos a ser rebaixados também. Sim. Mas o Santos jogou super bem contra o Grêmio. Eu achei até que merecia um empate esse jogo. O Suárez ali numa jornada, uma má jornada, né? Jogou muito mal, perdeu o pênalti, mandou a bola lá na lua. Engraçado que até no começo do jogo eu achei que ele estava jogando bem e tal, mas depois que perdeu o pênalti, que o Grêmio poderia fazer 2-0, né? Mas o problema de time assim que tá em má fase, tipo o Santos, que é isso, você joga bem, mas o outro time ganha, né? Sim. E o Santos ainda teve o Soteldo expulso, né? Então, isso, jogou boa parte ali do segundo tempo com um jogador a menos, mas mesmo assim ainda conseguiu trazer um pouquinho de futebol, ainda deu foi 3 pontos que pro Grêmio foi difícil de ser conquistado. Sabe outro jogo que me chamou a atenção? Na verdade, assim, o número da rodada, né? Para essa primeira rodada, além de ter um número elevado de gols que já chama atenção, a rodada teve só um empate, né? Só o Fortaleza e Internacional que empataram no sábado em 1-1. E o restante dos jogos saiu com um vencedor, seja o time da casa, que foi a maioria dos jogos, ou do time visitante, né? Então, esse número de já ter só um empate é bem interessante, porque teve alguns campeonatos aí que o empate era... Se você fosse fazer uma aposta esportiva, se você apostasse no empate dos 10 jogos da rodada, pelo menos na metade você ia sair ganhando, porque o que saía de empate
era aquele campeonato que ninguém quer ganhar, sabe? Assim, ninguém quer ser campeão. E aí o título cai no colo de alguém lá na 38ª rodada. Isso, é isso mesmo. Normalmente o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? É um dos campeonatos mais difíceis do mundo e os times são muito equilibrados, né? Tirando hoje em dia Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, mas o restante, assim, é muito equilibrado, né? E mesmo o Galo, né? A gente falou do Galo, estreou no Mineirão ali contra o Vasco. O Vasco também, a gente no episódio passado, a gente cravando que o Vasco, se não tomasse cuidado, ia voltar de novo pra Série B. E o Vasco fez um puta jogo. O goleiro do Vasco também pegou tudo e mais um pouco, né? Sim, o Léo Jardim jogou bem pra caramba. Jogou bem pra caramba. O Vasco começou já ali no 10 minutos, já tava 10 minutos do primeiro tempo, já tava 2-0 pro Vasco, né? E o Galo tá também tá com algum problema com o técnico aí, com o Cudê, né? Não sabe se fica, se vai, né? E é exatamente isso que eu ia comentar, né? Essa derrota aí na primeira rodada pro Vasco vai entrar mais lá na planilha lá da direção de pontos negativos aí da gestão do Cudê no Atlético Mineiro, né? Porque exatamente. Se você olha no papel, apesar do Vasco aí ter chegado com a SAF, ter chegado com um pouquinho mais de investimento para essa temporada, se você olha no papel, o time do Vasco do time do Vasco pro time do Atlético Mineiro é muito discrepante, né? Então, você não imagina que fora de casa, assim, o time do Atlético Mineiro vai entregar, assim, os pontos pro Vasco. E foi o que aconteceu, né? Pro Vasco é bom que já começa com 3 pontos ali, já começa um pouquinho na frente, porque lá pro meio do campeonato, pro final, às vezes 3 pontos fazem muita diferença, né? Então, o Vasco já consegue 3 pontinhos logo na primeira rodada. Você largar bem, né? Ainda mais, eu acho que assim, né? Provavelmente a comissão técnica do Vasco pensou assim: vamos estrear no Brasileirão com o Galo, contra o Galo no Mineirão, um empate tá bom, né? Quando você soma assim a tabela, aqui eu posso empatar, aqui eu tenho que ganhar, aqui vai, tudo bem. Se perder, eu recupero na próxima rodada em casa, mas com certeza esse jogo, né, não estava nos planos. Lógico, o time sempre quer ganhar, né? Mas começar com 3 pontos já, né? Contra um dos favoritos do campeonato é muito legal. Só para completar, o Vasco ele tem uma oportunidade assim de ouro, né? Porque agora no finalzinho do primeiro semestre e segundo semestre só tem Campeonato Brasileiro para jogar, né? Já foi eliminado da Copa do Brasil, não tá em competição internacional, Sul-Americana, Libertadores, nada. Então, vai ter oportunidade aí de treinar certinho, jogar toda semana, poder descansar, coisa que pelo menos metade do campeonato ali da primeira divisão ainda vai ter esse problema, né? Ainda tem times na Copa do Brasil, tem times na Libertadores, na Sul-Americana, tem times jogando tudo ainda, como o Palmeiras, então o Vasco tem a oportunidade de ouro aí de fazer um campeonato legal, interessante. Porque querendo ou não, chega uma hora ali no momento decisivo que os times têm que optar, né? Eu tô melhor no Brasileirão, então eu vou entrar com os reservas aqui na Copa do Brasil, na Libertadores eu não tenho mais chance, ou ao contrário, né? Não, na Libertadores eu tô bem, na Copa do Brasil eu tô bem. Coloca os reservas no Brasileirão, né? E um dos candidatos, que eu até falei no episódio passado, que é o Fluminense, começou, talvez foi o melhor time junto com o Vasco ali, não sei, dessa rodada, provavelmente. E o Flamengo também estreou bem, né? Ganhando de 3-0, mas o Fluminense fora de casa, contra o América Mineiro, que também não é fácil jogar lá em Minas, né? E meter 3-0 também começou bem, né? Começou bem. Sim, o Fluminense chegou mostrando aí porque que tá desenvolvendo aí, desfilando um dos melhores futebols, se não for o melhor, né, do país, agora nesse começo de 2023, e já mostrou o seu poder de força ali, né? O Cano já marcando gol, o Lelê, que foi uma contratação nova aí, né, que veio do Volta Redonda, chegou no time já também marcando o gol dele, cravando o gol dele. E então 3-0 assim, ganhar de 3-0 fora de casa já carimba ali o Fluminense, né, como um dos times aí a serem batidos, né, no campeonato. Então, com certeza o Fluminense
durante esse ano de 2023 vai ser uma das equipes que, mesmo jogando no Maracanã ou jogando fora, vai ser um time encardido de ganhar, de não ganhar os 3 pontos, né? Vai entregar uma vitória assim com muito suor, porque já mostrou fora de casa que tem um time ali redondo. O Fernando Diniz tem na mão os 11 dele e acredito que durante o campeonato o futebol ainda vai dar uma melhorada, né? Você falou do nome do jogador, né? Bem nome assim de jogador mesmo, né? Lelê, né? Nome de craque, assim, de que vai resolver, né? E o cara já começou bem, né? Primeira rodada ali, já muito bem. E Luan, falando do seu time, o São Paulo. Bora, vamos lá. Vamos pro sofrimento. Por sofrimento. Botafogo e São Paulo. O Botafogo não jogou tão bem assim, pelo que eu andei lendo, assim, eu não consegui assistir o jogo inteiro. Até talvez poderia ser 1-1, um empate ali. Qual é a sua visão sobre esse jogo? Ah, legal. Não, primeiro, antes de falar do jogo em si, fazer um comentário aqui sobre o gramado, né, do Newton Santos, que o Botafogo estreou aí um gramado sintético. Gramado sintético sempre dá polêmica, né, mas é um gramado que a FIFA autoriza, né, esse tipo de gramado. E assim, visualmente o gramado perfeito, muito bonito, as linhas do campo, a demarcação bem branquinha, então foi a estreia desse novo gramado aí. Eu gostei pra caramba. Então, ainda teve a chuva, né, no Rio de Janeiro, e deu pra perceber que não teve poça, não teve nada, então eu achei interessante. E é bom que o Botafogo cuide da sua casa, assim, né, porque o Newton Santos é um estádio muito bonito. E eu não sei o que acontece com o Botafogo, infelizmente a gente nunca consegue ver o Botafogo jogar com casa cheia, né, apesar de ter um estádio novo, bonito. Não sei o que acontece com a torcida do Botafogo, que não consegue encher o estádio. Mas não acredita no time, né? Parece que não acreditam no time. Mesmo depois da SAF aí, tem até uma parada que é legal, que quando tem um gol do Botafogo, saem uns fogo assim, né, atrás do gol. O juiz apita o fim do jogo, com a vitória do Botafogo, sai fogo assim na arquibancada. Eu acho bem, bem interessante. E aí, falando do jogo, o começo do jogo foi assim, de domínio total do Botafogo. Os primeiros ali 15, 20 minutos, São Paulo praticamente não conseguiu passar do meio de campo, trocar três passes no campo de ataque. Foi bem difícil. O Botafogo já fez um gol ali no comecinho, num cruzamento, né, na jogada de cabeça. Mas aí depois que o São Paulo fez o gol de empate, né, fez ali praticamente o seu primeiro ataque. Um passe ali do Luciano para trás e o Caleri já cravou o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. Assim, o segundo jogo dele depois da volta da lesão, né? Voltou ali no primeiro jogo contra o Ituano, fez um péssimo jogo, jogou os 90 minutos e fez um péssimo jogo. E no segundo jogo, na volta da lesão, né? Já cravou um gol, então dá uma esperança assim, de ter bastante gols do Caleri para o Campeonato Brasileiro. E aí, depois desse gol de empate do Caleri, o jogo começou a ficar mais parelho. O São Paulo já conseguia ficar mais com a bola, já conseguia fazer algumas jogadas. Eu já consegui ver, assim, uma evolução no futebol do São Paulo. O que eu vejo, assim, bastante de diferente é quando o São Paulo joga fora de casa, ele consegue ter desenvolver um pouquinho mais. Eu não sei se é porque não tem essa obrigação de fazer as jogadas, né? Às vezes pode jogar num contra-ataque, alguma coisa assim. Diferente do Morumbi, que geralmente quando pega um time que é um pouco mais fraco, o time mais fraco se fecha totalmente atrás, e aí fica bastante escancarado o problema de criar jogadas do São Paulo, né? Porque aí ele vai estar com a bola a maior parte do tempo, vai ter que criar as jogadas e aí fica naquilo. Cruzamento, 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 cruzamento. Então, quando joga fora de casa, aconteceu isso no jogo contra o Tigres, né? Lá na Argentina também. O time da casa vai sair, vai propor o jogo, e aí o São Paulo, com mais espaço, assim, no contra-ataque, consegue fazer um pouquinho mais jogadas, consegue jogar bem. Então, contra o Botafogo, ocorreu isso.
depois do gol de empate, São Paulo começou a jogar bem, deu trabalho pro Lucas Perry lá, né, que é cria de Cotia, fez um excelente jogo, jogou pra caramba, fechou o gol. Sim. Mas no finalzinho do jogo ali, né, quase aos 40 minutos, em outra jogada de cabeça, o São Paulo vai lá e toma um gol, né? Impressionante como em alguns jogos o São Paulo abusa nos cruzamentos, como se essa fosse uma jogada principal do time. Não, o time é foda de cabeça. E aí toma 2 gols em jogada de cabeça. Então, mas assim, eu não creio que foi terra arrasada, apesar do Botafogo não ser um time assim top do campeonato. É uma derrota que entendo como normal num planejamento, do mesmo jeito que seria normal um empate ou até uma vitória do São Paulo. Então não acho que é terra arrasada essa derrota, mas hoje, segunda-feira, aí já teve notinha de torcida organizada do São Paulo pedindo a cabeça do senhor Rogério Ceni. Nossa. Porque não tá vendo o time se desenvolver, não tá vendo futebol. Então, sim, assim, eu vou falar pra você, Pedrão, eu sou fechado com o Careca, mas, cara, tem vezes assim que... Muito teimoso, né? Como todo técnico. Não, né? E assim, eu não sei se meu coraçãozinho tá começando a querer a cabeça dele também. Sim. Mas, às vezes, na substituição que ele faz, na escalação. Bom, eu não sei. Mas assim, eu não vejo um técnico hoje no mercado que vá transformar o São Paulo da água pro vinho. Sim. Entendo que esse ano e talvez 2024 vai ser um ano que vão ser anos assim que vão ser de trancos e barrancos. Eu gostaria de ver mais a diretoria agindo nos bastidores para diminuir a dívida, né? Mas assim, a diretoria não é transparente com as finanças. Sempre estão aparecendo empréstimos aí, novos empréstimos. A diretoria aposta muito nas vendas dos jogadores da base para diminuir a dívida. Então, apesar de não ver o time jogar tão bem, também não vejo bons jogadores assim para que o time desenvolva. Sim. E é isso aí, né? Então, torcer para que o São Paulo fosse um campeonato melhor que do ano passado, né? Que do ano passado, assim, falar a verdade para você, pegou uma vaga na Sul-Americana por sorte, porque não merecia mesmo, não merecia. No Campeonato Brasileiro hoje, acho que só a 16ª colocação o time não ganha nada, né? Não vai pra Sul-Americana, não vai rebaixar nem nada. Eu achei que o São Paulo ia ficar em 16º, porque assim, não merecia ir nem pra Sul-Americana. Quem dirá Libertadores. Mas conseguiu beliscar uma Sul-Americana aí. Essa semana já tem outro jogo aí. Mas falando de Campeonato Brasileiro, é isso aí, né? Vamos torcer pra que o Rogério dê jeito no time. Eu tava vendo um comentarista falar e ele até falou em relação ao Botafogo e São Paulo mesmo. Mas aí eu não sei se você concorda com isso ou não. Ele dizendo que, assim, atualmente Botafogo e São Paulo estão no mesmo nível só que, assim, o Botafogo, ele sabe o nível que ele tá. E, assim, o Botafogo não vai querer... não vai, assim, almejar, não, meu objetivo esse ano é para Libertadores. Não. O objetivo é, de repente, escapar do rebaixamento e tentar ali uma Sul-Americana. E só que o São Paulo, o Rogério Ceni, parece que ainda não entendeu o São Paulo hoje. Lógico, é time grande, né? O time não dá para comparar com o Botafogo hoje em dia, claro. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que, de repente, o Rogério Ceni, junto com a diretoria de São Paulo, eles tinham que entender que a posição do São Paulo hoje, atualmente, é brigar para não cair, é lutar para uma Sul-Americana, ou não? Tem que pensar grande mesmo e até falando em técnico, aí você já emenda também com essa pergunta que eu vou te fazer. O que você acharia do Dorival no São Paulo? Dorival Júnior. Legal. Cara, eu acho que esse é um problema, essa visão, né? É um problema não só da diretoria do São Paulo, do técnico, mas também da maioria esmagadora da torcida. Porque é preciso ter em mente, assim, lógico que o São Paulo é um clube grande, tricampeão mundial, tri da Libertadores e tal, mas a diretoria, o técnico, a torcida precisa entender o momento que é hoje. Então, se a gente coloca uma expectativa, por exemplo, não, São Paulo tem que
igual muitos até jogadores falam isso, não, São Paulo é um time grande e entra no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Sim. Não entra para esse ano de 2023, como o ano de 2022, 2021, não entra para ser campeão. Então a gente, às vezes, coloca essa expectativa lá em cima, não, São Paulo tem que ir para Libertadores e tal, não sei o quê. E não vai conseguir. Então quando fica assim, pelo meio da tabela e tudo, aí começa a gerar uma crise que eu juro para você que acho muitas vezes desnecessária. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do Campeonato Paulista desse ano. O São Paulo foi eliminado ali nas quartas de final, né? Não chegou a jogar nem a semifinal. Era o Água Santa que foi vice-campeão. Sim. E se a gente for comparar o Corinthians, por exemplo, o Corinthians, apesar de ter ali também uma dívida grande com o estádio, ele recebe um investimento muitas vezes maior que o São Paulo. Também foi eliminado ali numas quartas de final. É um time que tem um elenco muito mais caro que o São Paulo. Tem jogadores muito mais qualificados em todas as posições, seja na zaga, seja nas laterais, seja no ataque, seja no meio de campo. E assim, também fez uma campanha sendo eliminado numas quartas de final pro Ituano, também pífia, né? Então, e assim, mesmo tendo um valor de equipe muito maior, eu não vejo essa crise, não, tem que o Rogério Ceni, isso e aquilo, para os lados do Corinthians e para os lados do São Paulo. Outro exemplo, o Atlético Mineiro também. Olha a injeção de grana que esse time tem. E ano passado ficou em sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, né? Então, e assim... uma péssima campanha pelo investimento. É claro que, com o passar dos anos, o São Paulo acaba dando motivo para que qualquer coisinha vire uma grande crise, né? Então, claro que com um jejum de grandes títulos, assim, de 10 anos, qualquer coisinha já vira uma grande crise no São Paulo, né? E os torcedores acabam abraçando, né? Então qualquer coisinha já pede cabeça de técnico, pede isso, pede aquilo. O que a gente sabe que não dá certo, né? Porque o São Paulo, nesses 10 anos aí, sem grandes títulos, teve muitas reformulações de elenco, contratou também muita gente, mandou embora muita gente, trocou de técnico um monte de vezes, veio estrangeiro, veio nacional, veio técnico em primeiro trabalho, veio novo, veio da base, veio de todos os jeitos e não resolveu, né? Então, esse é o problema. Às vezes a torcida, a grande parte da torcida do São Paulo não está enxergando qual que é o real motivo do time estar com isso e tal. Então... eu acho que tem mais a ver com o jejum de títulos mesmo, porque o Brasileirão são quase 15 anos, né, sem ganhar. O São Paulo foi campeão paulista em 2021, da Sul-Americana em 2012 e tal, e o Corinthians foi campeão brasileiro em 2017, né, a última vez. Sim. Foi tricampeão paulista em 2019, só que o que acontece com o Corinthians é meio engraçado mesmo, porque, por exemplo, se fosse no Palmeiras, nossa, estaria uma crise gigantesca, porque só que não dá para entender, assim, que no Corinthians parece que tá tudo bem, só que, o time já não é campeão há 5 anos, né? Esse ano, se não for campeão, vão ser quase 5 anos, né? Então, é meio estranho, né? Mas no São Paulo é aquela pressão, né? E sobre o Dorival? Isso aí. O Dorival Júnior, cara, ele teve uma passagem recente aí pelo São Paulo, né? Ali, verdade. Assim, foi mediano. Eu gosto do Dorival. Eu acho que ele é um estilo de técnico que passa, assim, uma tranquilidade, pelo menos o que eu vejo dele, né? Nos jogos, nos treinos, no material que a gente tem acesso, né? Ele parece ser um técnico, assim, bem calmo, não é um estilo Diniz que fica gritando toda hora no campo, nem Rogério Ceni que grita toda hora. Ele é um cara calmo, ele parece, em todos os trabalhos que eu vi ele parece ter ali um elenco sempre junto com ele. Diferente ali, né, quando ele teve aquele problema com o Neymar, né? Que o Neymar acabou fazendo a cabeça, colocando a cabeça dele a prêmio ali, né? Mas fora esse, todos os trabalhos que ele tem, eu vejo ele sempre muito calmo, muito sereno, e isso acaba conquistando os jogadores, né? Os jogadores
tem ele assim, sei lá, como um paizão. Então, quando a gente tem um elenco assim com muitas estrelas, o Dorival, ele sempre, com a personalidade dele mais calma, mais serena, ele acaba sendo ali um destaque, né? Justamente por dar o espaço para as estrelas do time ali brilharem e ele ser ali meio que um coadjuvante, mas que tá sempre ali atuando, né? Para esse time do São Paulo, se ele viesse agora, eu não sei se daria muito certo. Apesar de, assim, dos nomes que tem disponível, caso tenha uma demissão do Rogério, que pode rolar a qualquer momento agora, né? Pode ser que a gente termine, poste o episódio e ele já tenha caído. Dos nomes que tem disponível aí, eu acredito que ele seja, assim, um nome mais pronto e mais próximo pro São Paulo, já para chegar e conseguir dar uma cara pro time e conseguir fazer uma campanha de mediana para boa. Exatamente. Outro cara que eu gostava também era o Crespo, né? O Crespo, eu gostava bastante dele. Apesar de ele ser bem inexperiente, quando ele já chegou para o São Paulo, ele tinha treinado ali um time da Argentina, né? Defensa e Justiça. Tinha sido até campeão da Sul-Americana também com esse time, mas ele não tinha muita experiência, assim, então o futebol brasileiro ele é bem difícil para o técnico estrangeiro e principalmente para quem não tem muita experiência, né? Então, essas crises doidas que dá do nada foi a que acabou fazendo com que ele tivesse saindo do time. Eu sou da opinião que, você ser campeão é dificílimo, né? Quando um técnico ali encaixa e ele é campeão, e ele foi campeão paulista com o São Paulo, tá, mas aí tava mal no Brasileirão, mas, era hora de segurar a casinha ali, de fechar com a diretoria ou com a torcida de que, o cara tinha sido campeão, São Paulo não era campeão paulista, acho que há 12 anos, né? E eu acho que, não sei, eu acho que foi um grande erro da diretoria de São Paulo, porque quando você é campeão, você tem que fazer de tudo pro técnico ficar pelo menos mais um ano ali, porque ele já provou que ele é capaz, né? Já mostrou ali que ele tem qualidade, né? E eu acho que, na minha opinião, né, que o Rogério Ceni ele é atualmente assim, ele é muito maior do que esses jogadores de São Paulo. É lógico que ele é muito mais vencedor. E só que assim, eu não sei, ele já mostrou que ele tem também qualidade como técnico no Fortaleza. Não foi campeão várias vezes no Fortaleza, foi campeão no Flamengo. Mesmo a torcida do Flamengo não gostando dele, mas parece que no São Paulo, talvez ele, como ele é o maior ídolo da história do São Paulo, parece que ele é muito grande pra, não sei, eu acho que não encaixa, né? Mas não sei, essa é a minha visão, né? Não, é verdade. Apesar dele se preocupar bastante assim com a parte administrativa até mesmo do clube, né? Ser bem chato com equipamentos médicos lá, reformar o refis, tudo mais. Aí a diretoria tem que pensar assim, né? E a torcida. Qual que é o pró e o contra, né? Será que o contra tá pesando mais do que os pró? Então... Exatamente. Assim, mas eu torço para que ele continue aí, pelo menos, mas esse comecinho de brasileiro, que eu acho que o time do São Paulo vai engrenar. Torço para que ele escolha os 11 dele logo, o time titular, e deixe os caras jogar. Boa. E vamos falar... eu separei alguns jogos aqui interessantes da segunda rodada já, que vai começar no sábado, dia 22 de abril. Os jogos mais legais aqui que eu achei, né, que eu separei, é Fluminense e Furacão, Fluminense e Atlético Paranaense. Bom jogo. No Maracanã, às 4 da tarde, no sábado. No sábado também, às 9 da noite, próximo sábado, Cruzeiro e Grêmio, um bom jogo também. Inter e Flamengo no domingo, 11 da manhã, Inter e Flamengo, lá no Sul. Santos e Galo no domingo, também às 4 da tarde, Santos e Atlético Mineiro. E fechando Vasco e Palmeiras às 4 da tarde no domingão também. Esses são os principais jogos aí. Boa, o São Paulo também no sábado joga contra o América Mineiro, né, no Morumbi, 6h30. Boa. E tem o time do Cuiabá também, né, que vai enfrentar o Red Bull aí no sábado.
Eu vou falar um negócio pra você. O Campeonato Brasileiro é muito bom, né, cara? Porque toda rodada, você olha assim a tabela, pô, só clássico, só jogão. Só jogaço. É uma competição que eu gosto pra caramba, meu. Não, é muito legal. Eu acho que até deveria ser até mais valorizado, né? Tem muito time que fica com aquela coisa, não, é só Libertadores que vale. Ah, o meu time ficou ali em quinto, em sexto, foi pra Libertadores. Meu, o legal é você ser campeão do Brasileirão, né? Não é só Libertadores, Copa do Brasil que vale. Copa do Brasil dá mais dinheiro que o Brasileirão, né? Mas o Brasileirão é um puta campeonato, teria que ser mais valorizado, né? Sim, pode crer. E a gente vai ter o feriado aí na sexta, mas no meio de semana tem uns joguinhos aí interessantes também, né? Boa, teremos Libertadores. Segunda rodada, né, da Libertadores. Segunda rodada da Libertadores. A primeira rodada já teve alguns jogos inusitados, né? Os times bolivianos ganharam. O The Strongest meteu 3-1 no River Plate e o Bolívar meteu 3-1 no Palmeiras lá na altitude, né? Que é sempre difícil ganhar. O Atlético Mineiro, como a gente falou, perdeu para o Libertad em casa, né? E agora o Atlético Mineiro vai enfrentar o Atlético Paranaense, né? Hoje, né? O nosso episódio sai terça-feira, sai hoje, terça-feira, dia 18. E vamos ter um jogaço, né? Sim. Furacão e Galo, às 9 da noite. E o que você tá esperando desses jogos, Luan? Pô, essa rodada aí vai ser interessante, hein? Além desse jogo aí o encontro dos Atléticos aí, né? Na Arena da Baixada. Os times que não foram muito bem, né, na primeira rodada, o Atlético Paranaense empatou e o Atlético Mineiro perdeu em casa, né? Então, assim, a fase de grupos da Libertadores, ela é perigosa, né? Porque se você, no caso do Atlético aí, perdeu a primeira em casa, vai jogar contra o Furacão fora. Se perde a segunda, já fica complicado. Eles estão... Esse grupo, eles têm a sorte que os outros times do grupo, né, o Libertad e o Alianza Lima, não são times assim que estão na primeira prateleira ali do futebol sul-americano, né? Então, é possível recuperar, mas o Galo tem que ficar esperto aí. Como a gente falou, né? Apesar do investimento, o Atlético Mineiro ainda tá... A gente já tá chegando aí quase na metade do ano e o time ainda não desenrolou, apesar de ter ganhado aí o Mineiro, ter o Hulk, né, que é sempre um destaque, mas tá patinando aí. Outro jogo aí que eu acho interessante para essa segunda rodada da Libertadores é o Flamengo contra o Nublense, né? O Flamengo Nublense do Chile, perdeu o primeiro jogo ali pro Alcas, né? Fora de casa. Eu lembro que o Vitor Pereira até botou um time meio que reserva, meio misto, né, nesse jogo, pensando na final do Carioca. Perdeu fora de casa pro Alcas, perdeu o Carioca. E agora, com um jogo na quarta-feira, né, tem a chance aí de ir no Maracanã lotado, com o Sampaoli, deve ser a estreia dele, né. Tem um jogo aí para se redimir com a torcida, né. O Nublense aí, que é um time que eu nunca vi na Libertadores. Eu também não. Esse Alcas também não. Então o Flamengo aí tem a chance de ir no Maracanã lotado, num jogo quarta-feira de Libertadores à noite, que é aquela mágica, dar uma sacolada aí nesse Nublense pra dar um respiro assim, né? A estreia do Jorge Jesus e tal. Então eu acho que esse jogo aí, Flamengo e Nublense, vai ser um jogo interessante da rodada. Vai. Outro jogo legal também é Corinthians e Argentino Júnior. Quarta-feira, às 9h30, no estádio do Corinthians, no Itaquerão. E o Corinthians ganhou, né, a primeira rodada, meteu 3-0 no Liverpool do Uruguai, fora de casa. E agora jogando em casa tem condições totais de fazer 6 pontos. E o Palmeiras, que perdeu a primeira, lá na altitude, pro Bolívar, vai pegar o Cerro Porteño no Morumbi, né? No Morumbi, quinta-feira, às 9 da noite, dia 20. E tem que ganhar, né? Jogo em casa. Pré-feriado. Pré-feriadão. Com certeza vai ter casa cheia aí. Vai. Tem show no Allianz essa semana?
Eu acho que tem, acho que é o Monster, se eu não me engano. Monsters of Rock. Verdade. É. E então vai ter show no Allianz e show no Morumbi. Sim, pode crer. Você comentou aí do jogo do Corinthians e Argentinos Júniors. Esse grupo do Corinthians aí, eu acho que vai ser um grupo que vai dar briga aí até o final. É que além do Corinthians e do Argentinos Júniors, tem o Independente Del Valle aí, que ganhou do São Paulo na final da Sul-Americana ano passado. Então, é um time aí que nos últimos anos vem dando um trabalhinho aí, né? Nas competições sul-americanas. Tá sempre aparecendo aí em fase de mata-mata da Libertadores. Ganhou aí a Sul-Americana. E tem o Liverpool do Uruguai, né? O time uruguaio, assim, por mais fraco que seja, é sempre time difícil de jogar, principalmente fora de casa. Então, tem 3 times aí bons, Corinthians, Argentinos Júniors e o Del Valle. E o Liverpool também, né, que não vai entregar pontos assim tão fácil. Então, esse jogo aí tem que ficar esperto, porque qualquer empatezinho, qualquer derrota pode complicar depois lá na frente. E a gente falou en passant aí do Sampaoli, e a gente até no episódio anterior a gente comentou, bom, o Flamengo com o elenco que tem, qualquer técnico meia boca que chegar faz o time jogar, só que o Sampaoli não é meia boca, né? O Sampaoli é um bom técnico que fez campanhas excelentes com o Santos, com o time fraco do Santos, ele foi vice-campeão brasileiro, né, em 2019, com aquele, né, enfrentando o Flamengo de Jorge Jesus, que estava impossível. E em 2020 ele ficou em terceiro lugar com o Atlético Mineiro. Então ele já conhece o futebol brasileiro, é um treinador bem excêntrico, tem as manias dele, pede sempre muitos reforços. Ele já chegou dizendo que não quer nenhum reforço, que sabe que o elenco do Flamengo é bom, né? Teremos o Flamengo fortíssimo com o São Paulo, Lua? Pô, cara, eu achei que foi interessante a rapidez do Flamengo de escolher logo o seu técnico, né? Porque quando nas últimas demissões a diretoria sempre, não, vamos escolher, vamos parar pra pensar no técnico e tal. E com o São Paulo foi um pouquinho diferente, né? O VP aí caiu numa segunda-feira, né? Na segunda-feira e depois na segunda-feira passada, né? Depois da perca do título carioca. Isso. E logo com 2-3 dias já anunciaram o São Paulo. O São Paulo, novo técnico. Viram ali que o Jesus não iria dar esquema. Jesus não queria que esperasse 2 meses para terminar o Campeonato Turco. Coisa que para o nosso calendário aqui já ia ter acabado praticamente aí a fase de grupos da Libertadores. Então, o Campeonato Brasileiro já o primeiro turno já estaria quase na metade. Aí, então, assim, ficar com um técnico interino 2 meses não iria dar mesmo pro Flamengo. Eu achei que foi a escolha, assim, das opções, a melhor que tinha. O Jorge Jesus, o Sampaoli, Jorge Sampaoli, um cara que já conhece aí o Campeonato Brasileiro, já treinou o Santos, como você falou, já treinou o Atlético Mineiro, então já conhece, já tá ligado qual que é o esquema aqui, já conhece algum dos jogadores, né, do time do Flamengo, seja por ter treinado ou seja por conhecer mesmo, jogado contra. Então é um cara que eu acho que vai ser interessante essa jornada dele aí, né? Claro que com o time, o elenco do Flamengo, ele vai ser cobrado sempre para, além de ganhar, jogar bem, né? Então, ele não vai, diferente do Santos, ou diferente do Galo, que também estava ali se construindo, né? Construindo esse grande time que tem agora. No Flamengo não, ele já tem ali todas as peças para todas as posições que ele precisar. Como você falou, ele já falou que não vai pedir nenhuma contratação. Então, vai ser uma coisa boa para ele, né? Que não vai ter que pedir contratação, mas ao mesmo tempo, assim, ele já vai chegar com uma faca no pescoço, porque o Flamengo, com esse time, com esse poderio financeiro que tem, ele não pode, assim, titubear nos campeonatos, né? Então, ele vai ter um grande teste aí para a carreira dele. E, bom, ele é um técnico, assim, quase que folclórico, né? A gente sempre vê entrevistas boas dele. E é uma coisa que a gente pode ter certeza. Essa passagem dele vai ser marcante. Seja
porque o time vai jogar muito, seja porque o time vai jogar nada, mas a gente sabe que o São Paulo, onde passa, ele tem passagens marcantes. Eu acho que é a grande chance da carreira dele, né? Ele já foi campeão ali com a seleção chilena, ganhou a Copa América, mas ele não tem, assim, nenhum grande título de expressão, né? Agora é a chance dele de ganhar um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. É a grande chance da vida dele, né? Se não der certo dessa vez, é sinal que é aquela coisa, é um técnico bom, tem ideias boas, mas não consegue, de repente, administrar um grupo ali. E normalmente ele não fica muito tempo num clube, né? Seria legal, porque é um técnico diferente, mas se ele ficasse uns 2, 3 anos, né, no Flamengo aí, mostrando o talento dele, né? Sim. Como você falou, como técnico de clubes, ele não tem, assim, grandes títulos, né, na carreira, né? Dei uma olhada aqui na Wikipedia dele. Em clubes, ele tem só um campeonato mineiro pelo Atlético Mineiro. Isso. Na Universidade do Chile, ele ganhou a Copa Sul-Americana de 2011 e o Campeonato Chileno. Depois ele teve ali títulos nas divisões de base ali, né, no começo da carreira. Mas se a gente for contar ali, 3 títulos em clubes na carreira, além da Copa América com o Chile, né? Então é o técnico que no seu currículo, né, não tem... Na página de títulos, não tem muitas anotações lá, né? Apesar dele ter treinado muitos times na América Latina, na Europa. Mas eu acho que agora com esse Flamengo aí, tudo diz que o currículo dele lá na página de títulos, ele vai colocar mais algumas linhas lá. Por enquanto ele é um Diniz argentino. Por aí. E... vamos ver. Eu acho que tem tudo para dar certo, né? É que a diretoria do Flamengo gosta de atrapalhar bem os times. E ele teve também uma grande chance na carreira, foi quando ele pegou a Argentina, do Messi, né? Na Copa de 2018, e foi um grande fracasso, né? Sim. E pra gente finalizar aqui os assuntos do episódio, vamos falar um pouquinho da Série B, que teve já a primeira rodada. Teve uns jogos bem interessantes aqui que eu achei, que o Guarani meteu 4-1 no Avaí, em Campinas. O Ituano, que fez uma excelente campanha aí no Campeonato Paulista, e o ano passado não subiu por pouco, né? Ficou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele ganhou de 2-0 do Ceará. Teve um jogo CRB Sport que foi adiado, talvez em função da Copa do Nordeste, não sei, a gente tem que perguntar pro Baroni depois. E o torcedor do Guarani ficou mais contente ainda, porque além do Guarani ter ganhado de 4-1 do Avaí, o Vitória ganhou de 3-0 da Ponte Preta, lá na Bahia. E na segunda rodada tem um jogo legal também, que é Ceará e Guarani, dia 22 de abril, sábado, às 18h15. Boa. Você comentou aí do jogo do Avaí contra o Guarani, que foi aí 4-1 pro Guarani. Isso. E aí, falando do Avaí, hoje eu vi uma notícia que o clube aí entrou com um pedido de recuperação judicial, né, por causa das dívidas aí. Então, para evitar aí que o time acabe se desfazendo, né? O que aconteceu recentemente com o Paraná também, né, que por conta das dívidas acabou aí o clube se desfacelando. E é interessante porque o Avaí, nesse ano de 2023, nesse ano de 2023, completa, né, 100 anos. Então, é um ano marcante, né, e uma comemoração que nem todo clube, né, completa 100 anos e fica assim com essa sensação, né, de estar completando 100 anos e ao mesmo tempo torcendo para que o time não acabe, né, por conta das dívidas. E uma parada que eu achei mais interessante ainda, a discrepância, né, dos times. Por exemplo, o Avaí tá com uma dívida de 107 milhões de reais. Nossa Senhora. Se o São Paulo tivesse uma dívida de 107 milhões, a gente estaria nadando em dinheiro. Dando risada. Sim, tava o tio Patinhas nadando na piscina de dinheiro. E aí um time que era uma divisão, só uma divisão abaixo, né? O Avaí, 107 milhões em dívidas, já
o time já beira a falência, né? Não, e o triste é que no episódio passado a gente comentou sobre o Figueirense, que tiveram que fazer uma vaquinha com os torcedores para pagar o salário dos jogadores, um Pix, lá passaram o Pix, arrecadaram 200 mil reais, né? Sim. E então o Campeonato Catarinense tá feio o futebol ali em Santa Catarina, né? Sim, no cenário nacional os times estão... Infelizmente, né? Time Santa Catarina, que já teve bastante times ali com bastante história, né, na primeira divisão, acaba aí, né, agora nesses últimos anos sofrendo para se manter na Série B, né? Exatamente. E avisando aí aos torcedores do Guarani e da Ponte que dia 21 de maio, 7ª rodada é Ponte e Guarani. Aí o bicho vai pegar. Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte e Guarani. Esse aí vai ser jogão, o jogo lá no Moisés Lucarelli primeiro, né? Esse é um clássico que pega fogo, né? Pega fogo. Eu acho que nesse mesmo dia, se eu não me engano, que tem Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão. Se eu não me engano, era também essa data, mas depois a gente confirma. Sim. Como você comentou, né? O Sport e o CRB aí teve o jogo adiado. Era um time que eu queria ver, né? Eu queria assistir o jogo do Sport, porque eu não parei pra assistir nenhum jogo ao vivo deles, né? E eu tô vendo que o time tá jogando bem já nesse comecinho de ano. Então eu queria ter assistido esse CRB Sport, mas o jogo acabou sendo adiado, né? A gente não sabe ainda por quê, né? Qual vai ser a nova data, mas vamos esperar aí, né? Provavelmente deve ser pelas finais aí da Copa do Nordeste, né? Finais do campeonato pernambucano também, que ainda não chegou ao seu final. Então provavelmente deve ser por conta disso. O CRB, que se não me engano, tirou a invencibilidade do ano do Atlético Paranaense, né, na Copa do Brasil. Sim, isso mesmo. Pela Copa do Brasil, né, o Atlético Paranaense era o único time invicto do Brasil, né, e acabou perdendo para o CRB na Copa do Brasil, né. Sim. O outro jogo interessante aí que eu achei aí da Série B foi o Juventude contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, o Botafogo ganhou de fora de casa aí de 2-1. Verdade. O Botafogo que fez uma campanha boa no Campeonato Paulista. Em certo momento ali até brigou para não cair, né, no comecinho, mas depois começou a engrenar, chegou ali na fase de mata-mata. E o Juventude aí que contratou o Nenê. O Nenê que eu achei que ele tinha anunciado ali a aposentadoria, né? Eu também. E aí... essas coisas do futebol, né? O Nenê, que tem 42 anos, vai jogar no Juventude, né? Ex-Vasco, né? Ex-Vasco. Então esse jogo aí do Botafogo contra o Juventude me chamou a atenção. E assim, o Botafogo, nos últimos anos, ele é um dos clubes ali do interior paulista que vem se reformulando, tendo administrações mais conscientes. Teve a reforma do seu estádio aí, que de vez em quando tem sempre até shows grandes lá, né? Na Arena Eurobike lá de Ribeirão Preto. Sim. Teve show do Kiss aí, bastante show grande. Então, é um time que vem se reformulando, vem pensando, tendo gestões que pensam a longo prazo. E assim, eu não ficaria surpreso se o Botafogo ficasse brigando ali, né, para uma vaga na Série A do ano que vem, hein? É um time que tem que se prestar atenção durante o campeonato. Seria bacana. Eles têm um puto estádio. E engraçado que eu tinha anotado esse jogo, mas eu falei, não, é muito jogo, tal, muita coisa e tal. Mas estamos com uma sintonia boa. Até eu faço um curso de futebol, né? E tem um torcedor do Juventude lá no grupo do WhatsApp e tal. E eu tô até a fim de... Depois a gente vai conversar e tal, se é válido, né, convidar ele para participar aqui do podcast e tal, falar o que ele tá achando do Juventude, né, e seria legal. Boa, não, tá mais que convidado, chama ele aí que vai ser legal o papo. Boa. Muito bem, Luan, chegando ao final aqui do episódio, muito obrigado a quem escutou. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso, divulgue para os seus amigos, dê aquele curtir, divulgue aí para todo mundo, dê uns comentários, feedback. O Luan sempre deixa uma pergunta também no Spotify ali,
É só você descer ali na descrição, tem uma pergunta. Queremos saber a resposta de vocês, os feedback, o que vocês estão achando do episódio. Mano, uma coisa que eu até ia comentar no episódio anterior e acabei esquecendo, é que a gente sempre comenta aqui, pô, vai lá, avalia a gente no Spotify, deixa um comentário, mas a gente não tá só no Spotify, né? Então se você quiser, se você ouve por outra plataforma de streaming aí, faz o seguinte, segue lá a gente no Instagram ou no TikTok, que lá no Cantos Bexigas e Drible da Vaca, lá tem aquela famosa árvore de links, né? O Linktree. Você clica lá que vai ter todas as plataformas de áudio lá que o CBD tá disponível. Então, se você não ouve no Spotify, ouve em outra, quer ouvir em outras plataformas, entra lá no nosso Instagram, vai na árvore de links e escolhe lá a plataforma que você gosta de ouvir os podcasts. Perfeito. E valeu a todo mundo que tem escutado aí, tá sendo bem legal a audiência. E queremos mais. E engraçado que eu nunca tinha pensado nisso, né? Árvore de link. Você vê como eu sou bom em inglês, hein? Muito bom, muito bom. E para fechar aqui, vamos terminar com a pitadinha histórica. Isso, a clássica pitadinha histórica. Mais uma vez eu peço desculpa, mas não tem como não ler, porque esse livro aqui é uma obra-prima. Estrela Solitária, Rui Castro, um brasileiro chamado Garrincha, editora Companhia das Letras. Meu, cada história que você lê, eu penso, não, eu preciso contar nos TBD, não tem jeito, meu. Pô, a gente tá contando tanta história desse livro que depois a gente já vai precisar sortear um livro desse aí pra quem ouve a gente, né? Vamos sortear, boa ideia. Então, mas aí, pra hoje, o que você preparou? Então vamos lá. Tá no capítulo 10 aqui, ó. Nossa, sem coincidência danada, hein? É o episódio 10 e eu tô aqui no capítulo 10. O Buscapé Angelita, 1958 a 1959. Angelita Martinez. Resistir? Quem havia de? Você pode ser campeão do mundo para suas negras da Suécia, mas aqui no Piauí não vai levar boa vida, não. Em seguida a ameaça, um pé 44, ferrado com uma chanca, quase a avó das modernas e flexíveis chuteiras europeias, que Garrincha usara na Copa, atirava-se à sua tíbia e Garrincha tinha de pular miudinho para sobreviver. Esta era a atitude padrão dos zagueiros que Garrincha estava enfrentando nos amistosos do Botafogo pelo Brasil na volta da Suécia. Nesses amistosos, de que o Botafogo precisava para equilibrar seu caixa, quebrado desde a Copa, não foram poucas as entradas homicidas que ele sofreu dos seus marcadores. Todos queriam ficar famosos por fazer o que os russos e franceses não tinham conseguido, pará-lo. Mas também não conseguiam. Garrincha tinha todas as torcidas a seu favor e estas riam dos dribles que ele lhes aplicava. O único jogador que conseguiu imprimir a sola em sua perna foi o lateral esquerdo do Bahia, por sinal chamado Pezão. Os campeões mundiais mal puderam relaxar nos seus novos sofás-cama Drago, porque o prêmio que eles ganharam quando foram campeões mundiais em 58 foi um sofá-cama. Os clubes precisavam deles para jogar. 14 dias depois de vencer a Suécia, e ainda com os perfumes de Estocolmo nas narinas, Garrincha, Didi e Nilton Santos já estavam em campo contra o Fluminense, na abertura do Campeonato Carioca de 1958. Mas os clubes que tinham muitos campeões do mundo não podiam limitar-se ao campeonato da cidade. Todo o país queria vê-los, principalmente o Botafogo, que agora tinha 4 estrelas da seleção, comprar a Zagallo ao Flamengo por 100 mil cruzeiros, $7 mil. Os torcedores referiam-se a eles pelas imagens que Valdir Amaral estava criando ao microfone da Continental. Garrincha era o demônio das pernas tortas, Didi o termômetro da Copa, Nilton Santos a enciclopédia do futebol e Zagallo a formiguinha. O Botafogo jogava aos sábados ou domingos pelo Campeonato Carioca e nos dias da semana ia a Fortaleza, São Luís, Teresina, Salvador, Vitória, Uberaba, Porto Alegre ou Buenos Aires. Fazia às vezes 3 amistosos em 5 dias. Voltava ao Rio, jogava contra o Bom Sucesso e saía do Maracanã quase que direto para o Santos Dumont. Em cada cidade do norte ou nordeste, os jogadores eram recebidos por uma multidão no aeroporto, saudados pelo prefeito, empoleirados num caminhão e desfilados pelas ruas. À noite tinham de comparecer a um banquete do Rotary
ou um comício político. Era ano eleitoral e todos seus anfitriões eram candidatos a alguma coisa. Submeter-se a um farto cardápio de discursos e ainda por cima jogar futebol. Com o tempo, os jogadores aperfeiçoaram uma maneira de livrar-se de pelo menos parte das homenagens. Assim que o avião da Real Aerovias pousava no pequeno aeroporto, um deles ordenava: vai, mané, sai na frente. Garrincha descia primeiro e a multidão o seguia, deixando a pista livre para os outros irem para o hotel. Meia hora depois, João Saldanha pedia desculpas ao prefeito, alegava que Garrincha precisava descansar e o resgatava dos braços do povo. Mas Garrincha voltava triunfante para o hotel, sussurrando para os mais íntimos: já sei onde fica a Casa da Maroca, a zona local. Saldanha não se opunha a que os jogadores dessem suas voltas, desde que dormisse cedo. E a sua maior preocupação era Garrincha. Sabia que ele não precisava de muito tempo para dar um pulo à Casa da Maroca e voltar para o hotel, mas não queria que isso acontecesse à noite. Assim, Saldanha dava incertas no quarto de Garrincha durante a madrugada, entreabrindo a porta para conferir se ele não havia fugido. Enquanto foi treinador do Botafogo, Saldanha julgou-se dono da situação. Sempre que espiava pela fresta, via-o dormindo pesado, com seu tradicional calçãozinho xadrez e o rosto enfiado no travesseiro. Anos depois, quando Saldanha já não era seu treinador, Garrincha contou-lhe que pagava ao zagueiro reserva Domício para vestir o calçãozinho xadrez enquanto ele escapulia pela janela. Os amistosos estavam interferindo na produção do Botafogo no Campeonato Carioca. O Vasco e o Flamengo, embalados e também cheios de campeões mundiais, vinham dando prioridade ao campeonato e liderando-o. O Botafogo estava nas últimas, não apenas pelas viagens, pelos jogos e pelos discursos dos prefeitos. A alimentação e o peso dos jogadores também estava fora de controle. Em cada cidade, os locais insistiam em oferecer-lhes os pratos típicos. Até Garrincha, que parecia a prova de torpedos indigestos, começou a ser afetado. Depois de um jogo contra o Bahia em Salvador, ele foi levado a um restaurante e servido de moquecas contendo dendê em quantidade para transbordar a lagoa do Abaeté. A comida não deve ter lhe caído bem, porque quando um dos dirigentes do Bahia mais solícito perguntou-lhe: o que vai ser de sobremesa, mané? Garrincha respondeu: sonrisal. O Botafogo resolveu parar no Rio no segundo turno do campeonato. Recuperou parte do terreno perdido e voltou a ser candidato ao título. E foi a sua volta à disputa que tornou o Campeonato Carioca de 58 um dos maiores de todos os tempos. Faltando 2 rodadas para terminar, o Vasco tinha 4 pontos de vantagem sobre o Botafogo e Flamengo, que seriam seus últimos adversários. Bastava ao Vasco vencer ou empatar um desses jogos para ser o campeão, mas os dois conseguiam derrotá-lo. O Botafogo por 2-0, com grande atuação de Garrincha, e o Flamengo por 3-1. Os 3 clubes chegaram ao final com o mesmo número de pontos e tiveram de partir para um super campeonato entre eles. Cada qual jogaria uma vez contra os outros 2 e ao fim dos 3 jogos saíram campeão. Mas não saiu. No supercampeonato, o Flamengo derrotou o Botafogo por 2-1, o Botafogo derrotou o Vasco por 1-0 e o Vasco derrotou o Flamengo por 2-0. Os 3 continuaram empatados. Seria preciso mais uma rodada de jogos, que se chamou de super campeonato. Àquela altura, o campeonato já atravessara o Natal e o Ano Novo e se estendia por janeiro de 1959. Era como se não fosse terminar nunca. Nem os torcedores queriam que terminasse. Os espíritos de porco falavam em marmelada, mas cada jogo era um novo recorde de renda. E no Super a história foi diferente. O Botafogo empatou com o Flamengo 2-2 e perdeu para o Vasco 2-1, sendo alijado do título. E o Flamengo, que precisava da vitória no jogo final, apenas empatou 1-1 contra o Vasco, o qual foi o super campeão. Na última partida, em que 1-1 dava o título ao Vasco, o Flamengo massacrou nos 5 minutos finais, com a dupla de Didi e Babá várias vezes a ponto de marcar. O gol do desempate e do título poderia sair a qualquer momento, mas não saiu. E aos 45 minutos, o juiz Eunápio de Queiroz encerrou o jogo. Naquele exato momento, ouvindo a transmissão de Jorge Cury pela Rádio Nacional, o operário e boêmio Avelino Gomes, torcedor do Flamengo, sofreu um infarto em sua casa no Engenho de Dentro e morreu. Sua filha não pôde ajudá-lo. Estava muito longe dali, cantando na Argentina. Elza Soares. Meu. Top. Top, não, né? Esse livro mesmo só tem história boa, meu.
Só tem história boa, né, meu? Puta que pariu. É isso aí, né, mano? Chegamos então ao final aí, o 10º episódio. É isso aí. Valeu a todo mundo. Valeu, Luan. Até o próximo episódio. É isso aí, tamo junto, até o próximo.